Salve, salve galera, fala Marcão no ar. Antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e também me siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no X com o mesmo nome. O motivo que me traz nesse vídeo é uma matéria publicada pelo portal Esportes Banda B, onde trata de uma possível venda do Curitiba. Curitiba sendo vendido os 90% da Tricorp, ou sendo vendido uma parte, ou sendo transformado numa MCO. MCO, falando assim, traduzindo, seriam vários clubes de um mesmo dono, assim como aconteceu com o Manchester e o Bahia, que são do Grupo City, ou o Botafogo e também o Lyon, que são da empresa do John Textor, e aí por diante. Eu quero fazer um exercício de memória aqui com vocês para chegar nesse assunto. Vamos lembrar que em 2021, em janeiro, assume a chapa Curitiba Ideal, presidida pelo Renato Folador. No mesmo ano, no meio do ano, Renato Folador faleceu e aí assumiu no seu lugar o Dr. Juarez. Dr. Juarez que fica no cargo até novembro de 2022. Se afasta por questões de saúde e ali assume o Sr. Glenn Stenger. Eu quero voltar lá em 2022, no meio de 2022, quando não se falava em SAF, não se falava em recuperação judicial, não se falava em nada disso. Estava começando um processo de recuperação judicial. O Curitiba sofre um transfer ban da FIFA, uma dívida do Ceruti, 400 mil reais, não tinha como pagar, continuaria no transfer ban, não poderia contratar e aí assim não poderia permanecer na primeira divisão, porque aquele time iria cair com toda certeza. Caindo para a segunda divisão, as receitas diminuiriam, não teriam garantias suficientes para poder se fazer a recuperação judicial. Surge naquele momento Joel Malucelli, ex-presidente do Curitiba, coxa branca, e aporta os 400 mil reais para que aquela dívida fosse quitada. Aportou, pagou, o Curitiba contratou, não caiu. Conseguiu fazer a recuperação judicial e aí começa a falar em SAF. Isso no final de 2022. Começou a conversar sobre SAF. Ainda em dezembro de 2022 aparece uma figura no Curitiba chamada Arthur Moraes. Ele vem, já sabido que trabalhava na Tricorp, já começou em 2022, ali em dezembro, janeiro, na pré-temporada, ele manda embora o Guto Ferreira e contrata o português para ser o treinador do Curitiba. Começa a contratar alguns jogadores, vem o Bruno Viana, para quem não lembra, o zagueiro Bruno Viana, outros jogadores vieram já sobre a batuta de Arthur Moraes. Acontece que o contrato com a Tricorp é assinado dia 23 de maio de 2023. E aí hoje, os dirigentes da Tricorp, eles se responsabilizam dali para frente. Mas não lembram que Arthur Moraes, funcionário deles, já estava no Curitiba, mandando no futebol, desde dezembro de 2022. Então, desde dezembro, a Tricorp, sim, já estava no Curitiba. E é, sim, responsável por tudo que aconteceu em 2023, tudo o que aconteceu em 2024 e o que vem acontecendo em 2025 no futebol, porque o seu funcionário já estava no Curitiba mandando no futebol desde dezembro de 2022 ou janeiro de 2023, alguma coisa assim. Nesse período, Arthur Moraes já estava no Curitiba e já estava tomando todas as decisões. Por que da necessidade grande de se fazer a recuperação judicial para que o Curitiba fosse vendido? Porque o Curitiba foi o primeiro clube do Brasil a ser vendido num sistema UPI. O UPI, ele nada mais é, assim dizendo também numa palavra assim mais simples, significa que o futebol do Curitiba era separado da dívida. Quem comprou o Curitiba, ou seja, a Tricorp, não poderia arcar com nenhuma dívida anterior a negociação da venda do Curitiba. Entenderam? Então, o futebol era tratado de uma forma, a dívida de uma outra forma. Não poderia vir uma dívida antiga a somar isso. Então, todas as dívidas tiveram que ser juntadas na recuperação judicial para que ali fosse assinado e nenhuma outra dívida anterior pudesse vir prejudicar a empresa que estava comprando, no caso, a Tricorp. Nenhum outro clube fez esse sistema UPI no Brasil,
nem o Botafogo, nem o Bahia, nem o Cruzeiro, nenhum fez. Só o Curitiba fez. Foi o primeiro do Brasil a fazer esse sistema UPI. Então a pergunta que eu faço, por que eu perguntei tudo isso? Aonde eu quero chegar? Quero chegar em 2 pontos. Primeiro ponto, já era sabido da Tricorp lá no começo de 2022, por exemplo, ou no meio de 2022. Porque não há explicação para o Joel Malucelli aportar 400 mil reais e depois assume a Tricorp, compra o Curitiba e se descobre que um dos maiores investidores da Tricorp é o Joel Malucelli. Então quando ele fez isso, ele já sabia. O Curitiba já sabia e os dirigentes já sabiam. Outras empresas não foram apresentadas para a torcida. Aliás, nem a Tricorp foi apresentada para a torcida. Porque nada, o senhor Glenn Stenger, desde que ele assumiu o Curitiba, ele falou em entrevista coletiva uma única vez para criticar a torcida. Foi a única vez que ele falou. E o torcedor, pouco importa para eles. Pouco importa. Então essa negociação é uma negociação que ainda pouco se sabe. Pouco se sabe de que forma foi feita. E é esse desrespeito que o torcedor está cobrando hoje. E aí entra a Tricorp. E aí o seu Bruno D'Ancona vem fazendo a mesma coisa que o seu Glenn Stenger fazia. Não fala com a torcida, quando fala com algum podcast, algum jornalista, fala que não quer aparecer para a torcida porque tem os seus outros negócios. Só que o outro negócio, Bruno, é diferente do Curitiba. Um outro negócio, uma empresa, o funcionário não é apaixonado pela empresa. O Curitiba, o seu torcedor, é apaixonado. E aí, quando os senhores foram procurar, agora que tem essa notícia de virar uma empresa de vários donos, aliás, um único dono, vários clubes, ou transformar, ou vender uma parte do Curitiba para uma empresa que toca futebol em outros lugares, aí me causa estranheza. Porque todo aquele discurso de começo, quando o senhor Roberto Justus veio no Couto Pereira, vestiu a camisa, depois deu entrevista falando que não era envolvido com aquilo, que o genro dele, que era um homem muito competente com o sócio, iriam tocar de maneira brilhante, de brilhante não tem nada, absolutamente nada. Aí quando você chega numa decisão dessa, ou estão procurando, ou já aconteceu, o torcedor ele fica sabendo de qualquer forma, cara. E daí, para quem não fala, como vocês não falam nada, eu posso pensar qualquer coisa. Eu posso pensar o que eu quiser. O torcedor pode pensar o que ele quiser. Só que muito diferente das suas empresas, o Curitiba tem uma torcida e tem uma torcida apaixonada. Então, assim, se vocês estão indo num caminho de não querer ouvir o torcedor, não querer ouvir a história desse clube, não valorizar o torcedor e não valorizar tudo que foi feito nesses 115 anos de história, e por causa disso pensar que alguma coisa pode acabar, eu quero deixar bem claro para vocês, se alguma coisa acabar não vai ser o Curitiba. Não será o Curitiba que vai acabar. Porque a sua torcida não vai deixar. E nós vamos protestar, e nós vamos incomodar, tudo dentro de um limite de respeito, mas nós vamos incomodar. Nós vamos incomodar até ser ouvido. Vocês não podem tratar o Curitiba como se o seu torcedor não existisse. Fica aí o recado. Eu até acho mesmo que vão vender uma parte ou tudo. Não sei até quando eles vão aguentar. A verdade é uma só. Eles não sabiam onde eles estavam se metendo. Eles não sabiam que mexer com o sentimento, com o amor de um torcedor é muito diferente do que mexer com números de uma empresa. Os números são uma coisa, o futebol é outra. Entre as coisas menos importantes do mundo, o futebol é a mais importante. E para esses torcedores, o Curitiba é o mais importante. Então, além de ser uma torcida extremamente esclarecida, é uma torcida que não abandona e vai brigar até o final. Vocês não vão tirar o que nós já temos. Um abraço e até o próximo vídeo.